Olá, partners, tudo bem? Vamos lá então ao balanço semanal dos nossos investimentos. Como habitualmente, vamos a uma retrospectiva sobre o comportamento dos mercados nesta semana. Bom, e que semana? Uma semana claramente marcada por uma forte descida nos mercados, praticamente em todas as sessões da semana, à exceção de quinta-feira, em que se registrou de facto uma recuperação. E a descida não foi de facto mais significativa ainda, porque na última meia hora da sessão de sexta-feira, na última sessão da semana, houve uma recuperação. No caso do S&P 500, o índice que estamos aqui a observar neste gráfico, se traduziu à volta de 1% de subida em cerca de meia hora. Bom, e por isto se vê, se algumas dúvidas existissem, de facto a enorme volatilidade dos mercados no curto prazo, neste caso no intraday, e alguma irracionalidade também, como já tivemos a ocasião de comentar aqui em vídeos anteriores. Olhando então em concreto aqui para o S&P 500, a semana ficou então traduzida por uma queda de 5,6%, e foi uma das maiores quedas acumulada na semana desde março. Aliás, qualquer um dos três índices principais que nós costumamos aqui acompanhar registaram de facto as maiores quedas desde a grande descida de março, que marcou, no fundo, o início do efeito da pandemia sobre os mercados. 5,64% então acumulado de descida no S&P 500. Em relação ao Dow Jones, o que podemos observar é que a descida foi ainda de maior amplitude, 6,5%, portanto 6,5% na semana. De facto, uma semana inequívoca quanto ao comportamento dos mercados, e relativamente ao Nasdaq, um pouco mais contido. Dos três índices foi aquele que apresentou uma redução de menor amplitude, 5,5%. Estamos em vésperas das eleições presidenciais. Obviamente não houve acordo quanto ao pacote de estímulos. E, para além do mais, de facto, a questão da evolução dos dados sobre a pandemia, que tem realmente apresentado números crescentes nestes últimos dias, e que naturalmente tem preocupado significativamente os investidores com os efeitos que daí advêm para a atividade económica. Esta próxima semana vai ficar essencialmente marcada pelas eleições presidenciais e aquilo que serão os efeitos que os seus resultados podem ter nos mercados. Vamos então aguardar para ver como é que se comportam os mercados após as eleições e os seus resultados, numa semana que se espera naturalmente de, mais uma vez, enorme volatilidade. Conforme costumamos também observar, vamos dar aqui uma pequena espreitadela ao comportamento do par de moedas euro-dólar. Esta semana ficou então marcada por uma forte desvalorização do euro face ao dólar. O início da semana apresentava aqui uma cotação de $1,1858 e terminou a semana o euro a cotar a $1,1650, 16,49, 16,50. Portanto, cerca de 2 cêntimos. Foi de facto uma desvalorização muito significativa. Em termos percentuais, temos aqui um valor na ordem de 1,8%. E de facto foi uma desvalorização bastante significativa do euro face ao dólar nestes últimos dias. Uma das principais razões para o efeito terá sido eventualmente a ideia, após a reunião do Banco Central Europeu e as ideias que de lá surgiram, de
um eventual reforço de estímulos também na zona euro, e, portanto, com a injeção de capital no mercado e de alguma maneira isso tem um impacto em termos da variação deste par de moedas, portanto alguma desvalorização do euro face ao dólar. Como temos vindo a dizer, o que é que resulta daqui? Bom, por um lado, com a desvalorização do euro e a consequente, se assim quiserem, inversa valorização do dólar face ao euro, os nossos ativos em dólares valorizaram um pouco, não é? Mas, por outro lado, as nossas aquisições também se tornaram um pouco mais caras esta semana, uma vez que com a mesma quantidade de euros conseguimos adquirir uma menor quantidade de ativos em dólares. Pronto, vamos ver como é que este par de moedas evolui nos próximos dias. Esta semana ficou então marcada por uma forte desvalorização do euro face ao dólar. Vamos agora olhar aqui para algumas notícias desta semana sobre as nossas empresas e começava aqui pela EVI. A EVI apresentou os seus resultados trimestrais e foram, pode dizer-se, genericamente resultados bastante positivos e bastante bem recebidos pelo mercado. Aqui podemos observar neste mapa aquilo que foram basicamente os proveitos, as receitas totais no trimestre, de cerca de 12,9 mil milhões de dólares, a subirem realmente face ao período homólogo, e aqui de alguma maneira estão apresentados os valores desta receita distribuídos pelos principais produtos comercializados pela EVI, portanto aqui com um grande destaque para a área da imunologia e os seus 3 produtos nesta área, que representam de facto uma fatia muito significativa do total de receitas da EVI. Como dizia, os resultados da EVI foram bastante positivos. Nos ganhos ajustados, ou os tais ganhos non-GAAP por ação, a cifrarem-se em 2 dólares e 83 cêntimos e a baterem aqui as estimativas por 6 cêntimos, apesar de os ganhos não ajustados, os tais ganhos GAAP, ganhos por ação, terem ficado 13 cêntimos aquém das estimativas e, portanto, a serem de 1 dólar e 29 cêntimos. No entanto, como dizia há pouco, a receita total foi de 12,9 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de mais de 50% face ao igual período do ano anterior. É um aumento de facto muito significativo, e a bater as estimativas por 190 milhões de dólares. Portanto, são excelentes notícias para nós investidores, naturalmente, e perspectivam aqui uns próximos tempos bastante positivos para esta empresa. Mas não se ficaram por aqui as boas notícias em relação à EVI. E porquê? Porque a administração veio esta semana declarar o valor do dividendo para o próximo trimestre, e o valor do dividendo foi fixado num dólar e 30 por ação, e isso representa um aumento de mais de 10% face ao valor anterior. Portanto, não só o dividendo não foi cortado, como, enfim, é uma situação que pode acontecer e que é de muito provável acontecimento nos tempos que estamos a viver atualmente, mas neste caso concreto da EVI, também força dos resultados muito bons que acabamos de ver, não só ele de facto não foi cortado, como foi aumentado, e aumentado significativamente. Passa de 1 dólar e 18 para 1 dólar e 30, representa 10,2% de aumento. É de facto uma notícia excelente para nós investidores, e à data, com o preço à data, projetava aqui um dividend yield na ordem dos 6,45%, o que é de facto um valor muito significativo. Pronto, este próximo dividendo
aqui anunciado será só pago já para o mês de fevereiro do próximo ano, portanto a empresa entrará em ex-dividend a 14 de janeiro e, portanto, até ao dia anterior nós naturalmente vamos acumulando mais parcelas da ação desta nossa empresa e assim nos qualificaremos para receber este dividendo agora ainda de valor maior do que o anterior. Muito boas notícias então em relação à nossa empresa EVI. Passamos agora para a IBM e em relação à IBM deixar aqui uma nota, uma curiosidade, porque envolve duas das nossas empresas, a IBM e a AT&T, que estão a trabalhar em conjunto, portanto estabeleceram aqui uma parceria para fornecer aqui serviços de hybrid cloud baseados na rede 5G. Portanto, juntaram aqui os serviços de Business Cloud ou Cloud Business da IBM com as redes, a conectividade das redes 5G da AT&T. Uma parceria que eu destaquei aqui só pela curiosidade e por ser realmente, além de interessante, ser entre duas das nossas empresas. Ainda em relação à IBM, uma outra notícia muito significativa, que é naturalmente a declaração por parte da administração do valor do dividendo para o próximo trimestre. Portanto, ele foi indicado a $1,63 por ação e, portanto, em linha com o valor anterior. O que também não deixa de ser uma excelente notícia, porque nos tempos que vão correndo, como dizia há pouco, as probabilidades de haver corte de dividendos ou até mesmo a sua suspensão são elevadas. Não é aqui o caso também da IBM, portanto, que mantém o valor que vinha distribuindo nos trimestres anteriores e que, com o preço do título à data, projetava uma dividend yield de 5,91%, o que é naturalmente também muito relevante. E lá está, conforme dissemos há pouco para a EBI, também vamos continuar a acumular parcelas de títulos desta empresa e nos qualificaremos também para receber a nossa cota-parte de dividendos neste próximo, ou referentes a este próximo trimestre. Passando agora aqui uma notícia muito rápida sobre a AT&T, que estará em negociações, ou muito perto de concluir as negociações com a Sony, para vender um dos seus serviços de streaming de animação. Enfim, a AT&T continua a arrumar a casa. Já tínhamos aqui em vídeos anteriores anunciado também uma outra venda de serviços de mídia na Europa Central, televisão, e agora aqui perto de mil milhões de dólares este negócio entre a AT&T e a Sony. Portanto, será mais uma entrada de capital para que a administração da AT&T continue de facto este processo de arrumação de casa, digamos assim, e de diminuição também dos seus montantes de financiamento, montantes em dívida, e pronto, é uma notícia que me pareceu interessante também deixar aqui nesta semana. Avançando agora para a ExxonMobil, que veio apresentar também os seus resultados no decurso desta semana e que, não sendo de facto bons resultados, uma vez que eles são de valor negativo, os ganhos por ação neste caso são perdas por ação, ainda assim foram melhor do que aquilo que era esperado. Na realidade, os ganhos ajustados, neste caso a perda ajustada por ação, no terceiro trimestre foi de 18 cêntimos e este valor foi superior em 6 cêntimos àquilo que era esperado. Portanto, foi menos negativo em 6 cêntimos do que aquilo que era esperado. Os ganhos não ajustados, ou os ganhos gap, foram de 15 cêntimos negativos e foram melhores do que o esperado em 11 cêntimos.
Em relação ao total da receita de 46,2 mil milhões de dólares, representa uma quebra de 29% face ao período homólogo do ano passado e ficou 2,16 mil milhões aquém das estimativas. De facto, não foram tempos muito favoráveis, já o temos vindo a dizer, para a ExxonMobil, que tem de facto o seu negócio muito ligado e os seus proveitos, naturalmente, muito ligados ao valor do barril de petróleo e de facto esse valor tem sofrido enormes cortes ao longo dos últimos meses e isso tem impactado muito na receita da ExxonMobil. De qualquer das formas, como dizia, as perdas por ação a serem inferiores àquelas que eram esperadas pelo mercado. E, portanto, vamos ver como é que será este último trimestre do ano, como é que evolui também a cotação do barril de petróleo, sendo certo que a administração da empresa está a tomar algumas medidas, algumas decisões, e já vamos ver aqui uma delas, talvez das mais discutíveis, é sempre polémico, mas pronto, têm que ser tomadas medidas e eles estão de facto a fazê-lo. Entretanto, a ExxonMobil veio naturalmente anunciar o seu dividendo para o próximo trimestre e a decisão foi de manter os 87 cêntimos por ação. Portanto, quando existia um risco muito elevado de que pudesse haver aqui um corte, a decisão da administração foi no sentido de manter este valor de distribuição aos acionistas e isso naturalmente pois é uma boa notícia. É uma boa notícia e além do mais, face ao valor da cotação na altura, projetava aqui uma dividend yield de 11%, um pouco superior a 11%, que são valores de facto muitíssimo elevados. A tal nota de decisão que entretanto foi tomada para a administração, uma das decisões, e que eu aqui destaco que é a notícia menos agradável, digamos assim, é o anúncio do corte do número de trabalhadores. Portanto, há aqui um anúncio para cortar 1.900 postos de trabalho e isso nunca é agradável, nunca é um bom sinal, mas pronto, são precisos fazer ajustamentos. É preciso lembrar que a empresa tem aproximadamente 75 mil trabalhadores, estamos a falar de 1.900 trabalhadores e sobretudo da área administrativa, portanto nos escritórios de Houston, no Texas, e portanto foi essa a área que à partida foi apontada como sendo aquela que vai sofrer aqui esta redução. É um pouco discutível naturalmente numa altura em que a administração decide manter o mesmo valor de distribuição de dividendo, simultaneamente anunciar um corte do número de trabalhadores. Mas, naturalmente, como dizia há pouco, são precisos ajustamentos. Estes tempos exigem reações dinâmicas, os tempos estão complexos nesta área da energia, ainda mais do que noutras, e a administração tem dados de que nós não dispomos. Decidiu por esta via e nós confiamos naturalmente na administração e por isso mesmo é que continuamos a investir e a reforçar a nossa posição nesta empresa. Vamos ver como correrá o quarto trimestre e vamos acompanhando naturalmente aqui com todo o interesse a evolução da ExxonMobil. Por fim, espreitar aqui um pouco o que se passou em relação à Altria e neste caso houve também a apresentação de resultados. O que podemos ver aqui neste quadro é que os ganhos por ação no terceiro trimestre de 2020 foram de $1,19 e, portanto, em linha com aquilo que foi obtido no trimestre homólogo do ano passado. Portanto, não houve aqui, digamos, números gerais, nem aumentos, nem diminuições. Ainda assim, mantendo-se este valor, ele foi melhor
do que aquilo que se esperaria. Além do mais, se olharmos aqui para o gráfico do lado, podemos concluir que no período de janeiro a setembro, em 2020, os ganhos por ação foram de 3 dólares e 37, portanto superiores aos 3 dólares e 19 verificados no mesmo período do ano passado, o que representa então aqui este crescimento de mais de 5,5%. Pronto, apesar de tudo, nos tempos que vão correndo, foram resultados de alguma maneira positivos. E isso mesmo podemos constatar aqui, portanto, os tais ganhos por ação ajustados de 1 dólar e 19, que acabaram por bater as estimativas em 3 cêntimos. Já os ganhos não ajustados, que neste caso foram negativos, portanto uma perda de 51 cêntimos, ficou aquém por 1 dólar e 66 cêntimos. Aqui sim uma diferença significativa, mas normalmente a referência em termos comparativos e realmente mais valorizada nos números, na interpretação dos resultados, são os ganhos non-GAAP e portanto aqui no caso da Altria a bater as estimativas por 3 cêntimos. Em termos de receita, o valor total de 5,67 mil milhões de dólares e um crescimento face ao período homólogo de 4,8%, além de que superou as estimativas em 140 milhões de dólares. Pronto, foram estas as notícias principais, ou pelo menos as que considerei como tal, nesta semana sobre as nossas empresas. Vamos agora visualizar aquilo que foram as aquisições que fizemos na corrente semana. Bom, então, em termos de aquisições, registamos os seguintes valores. Na AT&T adquirimos 0,08 ações, na Heavy 0,03, a Altria com 0,06, a American Finance Trust 0,36 e já agora deixar aqui uma nota geral de que nesta semana, aproveitando de facto a tal queda significativa registada nos mercados, conseguimos adquirir uma maior quantidade em todos os nossos títulos, em todas as nossas empresas, comparativamente com semanas anteriores. Apesar da tal desvalorização do euro face ao dólar, ainda assim, no conjunto dos dois fatores, de forma combinada, foi-nos favorável, conseguimos melhores preços de entrada e, de facto, conseguimos então uma maior quantidade de títulos pelo mesmo montante investido. Prosseguindo, em relação à Coca-Cola, adquirimos 0,04 ações, ExxonMobil 0,07, da Gladstone Investment 0,25 e, por último, da IBM 0,02 ações. Em relação aos valores acumulados em carteira, temos então a registar os seguintes montantes: 0,71 ações da AT&T, 0,23 da EVI, 0,51 da Altria, já passámos aqui a meia ação. Em relação à AFIN, estamos com 3 unidades, 0,11, portanto já temos 3 títulos completos e vamos a caminho do quarto. A Coca-Cola com 0,41, ExxonMobil 0,60, a Gladstone Investment 2 unidades, portanto já completamos a nossa segunda unidade e iniciamos o nosso caminho para a aquisição da terceira unidade completa, portanto estamos com 2 unidades e 22% da terceira e para finalizar 0,17 ações da IBM. Relativamente a dividendos, continuamos ainda sem valores a registar, pelos motivos que temos vindo a falar, mas eles estão de facto aí muito, muito próximos. Vamos agora observar aquilo que foi o comportamento nos mercados nas nossas empresas no decurso da passada semana e naturalmente aquilo que vamos aqui constatar
é o reflexo de uma semana marcada por quedas generalizadas. E estamos já aqui a observar o que ocorreu em relação à EVI e adiantar desde já que a EVI foi de facto a exceção em todos os nossos investimentos, uma vez que terminou a semana com um valor acumulado positivo e foi a única em que isso se verificou. Teve aqui a EVI, enfim, no início de semana algumas descidas, acompanhando também aquilo que foi o comportamento geral do mercado, mas depois, após a tal apresentação de resultados muito favorável, aqui o mercado a reagir muito bem e a atingir aqui um pico 85 dólares e 70 já na sexta-feira, no início de sessão de sexta-feira. Depois ajustou um bocadinho, mas ainda assim terminou a sessão e a semana a cotar 85 dólares e 25 cêntimos, traduzindo-se num ganho acumulado na semana de 88 cêntimos ou 1,04%. Portanto, um comportamento de exceção para a EVI esta semana, pelos motivos que dissemos. Pena que de facto as outras não pudessem acompanhar, mas foi uma semana muito marcada pelas descidas, pelas desvalorizações, e isso refletiu-se de uma maneira geral em todas as outras nossas empresas. E aqui está evidenciado relativamente à Altria, que teve basicamente um comportamento que acompanhou o mercado e não beneficiou muito, ou diria, não beneficiou mesmo da apresentação de resultados, e portanto apresenta aqui uma desvalorização acumulada na semana de 7,6%, quase 3 dólares. Fechou a semana a cotar 36 dólares e 11 cêntimos. Em relação à AFIN, também uma semana a negativo, 6,3%, mais ou menos de acordo com a média do mercado, perdeu 39 cêntimos no seu valor e fechou a semana a cotar a 5 dólares e 78 cêntimos. Depois, observando a AT&T, também ela, enfim, com valores acumulados negativos na semana, mas com comportamento ainda assim melhor do que aquilo que foi a média do mercado, descendo apenas 2,87%. Eu digo apenas porque o mercado caiu entre 5,5% e 6,5%, não é? Mas a AT&T é um título que tem uma volatilidade relativamente reduzida face à média do mercado, e isso esteve aqui uma vez mais patente, portanto perdeu 80 cêntimos e fechou a semana a cotar em 27 dólares e 3 cêntimos. Avançando agora para a Coca-Cola, podemos ver que, enfim, um comportamento lá está muito em linha com o mercado, embora com uma desvalorização um bocadinho inferior à média, com 4,85% negativos acumulado na semana, 2 dólares e 45, e fechou a semana a cotar a 48 dólares e 7 cêntimos. Avançando agora para a ExxonMobil, lá está a ExxonMobil também em linha com os anteriores títulos que apresentámos, com uma queda na semana de 4,39%, à volta de 1,5 dólar e portanto a fechar a semana a 32 dólares e 68 cêntimos. Avançando para a Gladstone Investment, um comportamento também similar, esta aqui basicamente com uma variação praticamente em linha com o mercado, 5,6%, 5,7%, foram 50 cêntimos de valor acumulado negativo e um fecho a cotar nos 8 dólares e 36 cêntimos. Por fim, a IBM, que se aguentou, digamos assim, muito bem, apesar de ter uma desvalorização também acumulada na semana, mas são apenas, diria eu, entre aspas, 3,63%, ou 4 dólares e 21. Tinha sofrido já
descidas significativas nos últimos dias. Esta semana continuou, apesar de tudo, a partir aqui de meio da semana, ela tocou aqui na quarta-feira no seu valor mais baixo da semana a 106,26 e a partir daí veio recuperando no que restou de quarta até ao final da última sessão da semana e fechou na sexta-feira a 111,79, portanto aqui uma recuperação de $5,5 entre o meio da semana e o final da semana, portanto a fechar nos 111,79. Portanto, como tinha dito, à exceção da Heavy, todas as outras nossas empresas sofreram desvalorizações significativas nesta semana, mas que também, como temos dito muitas outras vezes já em vídeos anteriores, não é nada que nos preocupe, não é este o nosso objetivo, não são as cotações e as variações de curto prazo. Nós temos uma carteira de médio e longo prazo e uma carteira para rendimento e, portanto, o nosso foco são os rendimentos obtidos a partir da distribuição dos dividendos, enquanto acionistas que somos, enquanto donos que somos destas empresas, e volto a citar, é isso que nós somos, não interessa realmente a percentagem da propriedade que temos, mas elas são também um bocadinho nossas. E nesse sentido, as notícias da semana até foram bastante positivas no que toca, de facto, à questão da distribuição de dividendos. Para finalizar, vamos então observar como está aqui a nossa PAI. E temos então aqui um valor acumulado no fecho da semana de 129 dólares, neste caso em euros, 129 euros e 92 cêntimos, para um valor total investido de 136 euros até ao momento, o que se traduz aqui numa desvalorização acumulada de 6,08 euros ou 4,47%. Bom, eu diria que apesar de tudo, enfim, em termos relativos, e é isso que temos que ver, mais do que em termos absolutos, a nossa PAI, a nossa carteira, se está a aguentar relativamente bem, portanto 4,47% acumulado numa semana em que os mercados caíram entre os 5,5%, 6,5%. São os valores que temos então no final desta semana e aqui ficam evidenciados. Em relação a dividendos, como já dissemos, ainda não temos valores a registrar e na tal caminhada para o target hipotético dos 10.000 euros, lá está, demos mais uns passinhos e estamos agora com 1,3% do caminho percorrido. Para finalizar então, vamos ver como é que está a posição de cada uma das empresas dentro da nossa carteira. Pela primeira vez, e é preciso assinalá-lo, todas as nossas 8 empresas apresentam uma variação acumulada negativa face aos nossos pontos de entrada e é a primeira vez que se encontram todas em simultâneo nestas condições. Começando pela Coca-Cola, temos então um valor atual de 16,73 euros, a perder aqui 27 cêntimos ou 1,59%. ExxonMobil com o valor atual de 16,81 euros, aqui com uma desvalorização de 19 cêntimos e 1,12%. São valores de facto, e vamos olhar para os valores relativos, volto a dizer, portanto, casa de 1,5%, 1,12%, são valores muito aceitáveis face àquilo que tem sido o comportamento dos mercados nestas últimas 2 semanas e, portanto, volto a dizer, acho que a nossa carteira se está a comportar de forma muito, muito positiva e beneficia, sobretudo, de nós irmos fazendo um bocadinho a tal estratégia de cost average e, portanto, vamos comprando quantidades regulares por períodos regulares e de tempo e isso vai-se refletindo num ponto médio de entrada, um preço médio de aquisição bastante favorável face àquilo que é o comportamento geral do mercado. Em relação à AT&T,
fechou a semana então a valer aqui, em termos de carteira, 16,49€, com uma perda acumulada de 51 cêntimos, 3% redondos. A EBVI, 16,97€, quase, digamos que a zeros, aqui com 3 cêntimos apenas de desvalorização, 0,18%. A IBM, 15,91€ de valor no fecho da semana, aqui com uma desvalorização já mais significativa de 6,4%, que se traduz num €1,09. A Altria a valer 15,82€, também já com uma desvalorização mais significativa, aqui a rondar já os 7%, com €1,18. A Gladstone Investment com um valor de fim de semana em 15,81€, €1,19 de perda acumulada, 7%. E por fim a American Finance Trust a valer 15,38€, a perder aqui em termos comparativos com o nosso preço médio de entrada, €1,62, ou seja, 9,53%. Pronto, era isto no essencial o que tinha para transmitir. Penso que ficou dito o mais significativo. Acho que é tudo por agora. Bons investimentos, divirtam-se e até à próxima.